E aí pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Pra quem não me conhece, esse é um canal auto-libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre: comenta, compartilha, se inscreve, checa o link na descrição, toca o sininho também. Isso ajuda o YouTube a te notificar os vídeos. Se o YouTube não te notificar os vídeos, links na descrição para redes sociais do canal. E aí lá você vai encontrar todas as redes. Com certeza eu vou postar o link dos vídeos lá, então você vai receber com certeza. E também os links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar o canal através de, basicamente, doações via Nano, Bitcoin ou através de Shitcoin, moeda estatal. Pode fazer uma doação também aí via Pix. Ajuda, ou se você não puder doar, não tem problema, só se inscreve no canal, que isso já ajuda bastante. Chegou bastante gente nova aí, então, nos últimos dias, graças ao vídeo de anteontem, né, do Alexandre de Moraes, que bombou bastante, pegou mais de 1K de view, então, pô, muito obrigado a todo mundo que assistiu aí. Você que assistiu, convido a ficar no canal e estiver vendo esse vídeo aí também. Então, sem mais delongas aí, pela thumb do vídeo aí vocês viram, né? Tem um cara aparentemente pelado, e sim, ele tá pelado, e a pergunta aí sufere o PNA, então o vídeo é uma discussão sobre isso. O sujeito da foto não foi identificado, dizem que o nome dele é Alejandro, e esse caso foi na Espanha, e vamos explicar o que aconteceu aí. O peladão aí da foto, ele basicamente é um defensor do nudismo, né? Das pessoas andarem pelado, pra quem não sabe o que é. E esse rapaz ele foi condenado na Espanha, não foi preso assim, porque isso não é uma, como é que eu posso dizer, não é considerado um crime a ponto de você ser preso. É tipo uma, eu não sei se tem esse termo no Brasil, é tipo uma minor offense, sabe? Tipo, eu não sei traduzir isso do inglês, mas é tipo assim, algo que é considerado ofensivo, mas não criminoso. Então, tipo, o cara basicamente falou: "Ah, eu vou tirar as roupas lá e vou entrar na delegacia". Aí o cara entrou pelado na delegacia, os policiais autuaram ele por causa disso, né? Por causa do que ele fez, de entrar pelado na delegacia. E aí, quando ele teve a sentença dele, foi fazer o julgamento, o que ele fez? Ele foi até a sentença, até o tribunal, né, pra poder ouvir a sentença dele, ia ser condenado a pagar uma multa, alguma coisa ali. E ele foi pelado de novo. Aí tem a foto da thumb, né, que eu coloquei, que a polícia interpelando ele e falando: "Amigão, põe uma roupa aí, tem uma criança aí", porque... Aí, nesse caso, seria um crime, seria... Lá na lei da Espanha é crime. Então, o que eu quero trazer assim? Porque a pergunta é pertinente, sabe? Tipo, que tá no título do vídeo. Isso fere o PNA? É uma proposta, tipo, meio que um meme interno da comunidade libertária que a gente fica discutindo no grupo Libertarianismo. Comunidade libertária, né? Indivíduos libertários lá, tipo, discutindo: "Ah, isso fere o PNA, não sei o quê". Tipo, é uma piada interna. Mas assim, falando sério agora, depende da questão. Por que que isso é um depende e não tipo um sim ou não? Porque depende dos hábitos e costumes de uma cultura. Você pode ter uma cultura, por exemplo, uma sociedade em que as pessoas tratem a nudez como algo indesejado, em público, assim tô falando, né, no caso, em público. E contratualmente você tem uma gestão de uma cidade, através, ou uma cidade ou um bairro até mesmo, você pode ter bairros centralizados dentro de cidade, e a pessoa pode colocar no contrato e falar: "Olha só, a polícia do local aqui, existem algumas regras morais a qual nós, quando você vem morar aqui no local, você concorda". E aí, por exemplo, você pode colocar vários tipos de regras morais lá. Você pode colocar, por exemplo, uma lei anti-tabagismo. Você pode falar assim: "Ah, a galera que mora aqui nessa cidade, ela não gosta de quem fuma, então nessa cidade você não pode ser um fumante e morar nessa cidade, ou nesse bairro, por exemplo, ou nessa quadra, até mais centralizado ainda". Então você pode fazer uma separação de pessoas com costumes diferentes, como pode haver também, por exemplo, uma cidade, ou um bairro, um- uma província, alguma coisa assim do tipo, em que as pessoas tratem com perfeita naturalidade de andar peladão na rua, e as pessoas olhem para isso e falar: "Ah, mas isso é um ultraje, é uma ofensa moral aos bons costumes, que não sei o quê". É uma ofensa à sua moral e os seus bons costumes. Para essa galera é tipo, mano, natural, anda peladão aí, tá tudo certo. Então, a resposta para isso, se fere o PNA ou não, depende, porque isso vai muito de uma questão de cultura, sabe? E a cultura também ela passa pela educação, da forma como você vai educar seus filhos. E se você educar seus filhos num ambiente em que eles achem perfeitamente natural um adulto pelado perto deles, eu assim, pessoalmente eu não acho que talvez seja a melhor forma de educação para o seu filho, mas tá, tudo bem, desde que não aconteça nenhum tipo de abuso com a criança, eu não vejo realmente um problema nisso. Do ponto de vista ético. Moralmente, evidentemente sim, mas vamos separar a ética de moral aqui, porque moral eu não posso impor minha moral em cima das pessoas. A ética é uma coisa mais abrangente. Então, haveriam sociedades, como existe hoje a maior parte das sociedades, que condenam essa prática. O rapaz lá é um defensor, fala que as pessoas têm que andar
nuas na rua, eu acho que ele tá exagerando um pouquinho, mas enfim, é o direito dele se expressar. É, mas lá na Espanha, né, que foi o caso, as pessoas tratam isso como algo não muito bem visto, então tá, estaria, vamos colocar assim que, sei lá, vamos dar um exemplo, sei lá, na Tunísia, vamos pegar um país que talvez seja mais maluco. Eu só lembrei da Tunísia porque a Tunísia jogou com o Brasil hoje, enfim. Mas sei lá, talvez lá na Tunísia, posso estar falando besteira aqui também, enfim, não pesquisei, mas só um exemplo aqui. Pode ser que o país seja muito mais tradicional, até porque na bandeira deles tem o símbolo do Islã lá, então deve ser provavelmente nessa linha. Então, se você andar pelado lá, muito provavelmente não vai dar muito bom pra você, não. Então, tem uma lei mais rígida em relação a isso. Então, ao meu ver, assim, essa questão é muito mais uma questão de um arranjo moral da sociedade, o que eu chamo de leis morais, e assim, pra diferenciar uma questão que eu coloco assim, entrar um pouco nesse raciocínio de como que eu vejo algumas coisas. Eu acredito que a sociedade libertária, quando ela acontecer, e isso é inevitável, ela vai se dividir muito por moralidade e costumes comuns entre pessoas, mesmo que as pessoas não sejam, é, vamos colocar assim, muito. Tipo assim, por exemplo, no Brasil, você tem costumes muito diferentes. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Você tem os costumes da região sul, galera do chimarrão, churrasco, paranista e gaúcho não se dá muito bem. É, você tem a rixa histórica entre cariocas e paulistas, então, tipo, bolacha ou biscoito, essas coisas desse tipo. Enfim, a zoeira que tem, o bullying com os cariocas por parte dos paulistas por parte dos cariocas. Isso vem muito também da rivalidade que tem por causa do futebol. Então tem no Rio, no Brasil de maneira geral, você tem muita rivalidade entre alguns estados. Mas assim, não é uma coisa assim de que as pessoas se odeiam, se batem na rua, mas é muito mais zoeira, sabe? Tipo, fazer piada com o jeito de carioca falar, ficar zoando gaúcho pela fama de, enfim, não posso nem falar aqui que gaúcho tem fama, o pessoal fica zoando gaúcho por causa disso. Direto você vê isso em estádio de futebol. Então a tendência, assim, é que, sei lá, você tem uma sociedade mais culturalmente homogênea. Se, por exemplo, você separasse, vamos pegar o Brasil, por exemplo, se separasse o Brasil em 27 estados mesmo, cada um autônomo, independente, como se fosse, tipo, uma espécie de, voltando pro modelo da Grécia, uma espécie de cidade-estado, sabe? Tipo, fosse um estado menor, assim, 27 cada um, fosse muito mais autônomo e sem um governo central, só tipo cada estado faz sua própria lei. Então cada um poderia ter sua própria lei. Estados que tivessem uma mentalidade mais progressista nesse aspecto, mais liberal, né, no sentido americano, como por exemplo, sei lá, alguns. Talvez o Rio de Janeiro debandasse por esse lado, por ter a maior parte dos eleitores do pessoal do Brasil, poder se desbandar por esse lado de tipo, a galera pode andar pela dona, pode usar droga em público, enfim. E outros estados com uma tendência mais conservadora, talvez, por exemplo, os estados do centro-oeste, essa galera mais do agro, que tende a ter uma visão mais conservadora da sociedade, pessoal de dono de fazenda, essas coisas. Essa galera pode olhar para isso e falar: não, 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 aqui não pode usar droga em público, droga aqui tá proibido, enfim. Você pode ter várias formas de organizar a sociedade. De certa forma, o que eu acho que vai acabar acontecendo? Leis morais vão ser criadas. Ah, como assim leis morais? Leis não é sobre ética? Sim, leis são sobre ética, mas você pode ter comportamentos morais que as pessoas não gostem e haja dentro de um contrato que você possa punir as pessoas por esse comportamento. Um exemplo aqui: pessoas que agridem animais. Isso é uma coisa que libertários não é que libertários defendem a agressão de animais, é que nós vemos animais como propriedade privada e se você causa dano à propriedade privada de alguém, ou seja, agride o animal de alguém, você deve uma restituição àquela pessoa por causa da agressão ao animal dela. Mas sei lá, se tem, vamos dar um exemplo maluco aqui, tem um psicopata que ele pega cachorro na rua e ele fica torturando o cachorro e postando na internet porque, tipo, sei lá, o cara é retardado. Assim, dentro de uma sociedade libertária, vamos colocar assim, uma cidade, tem uma cidade lá, é um capistão numa cidade. Poderiam haver leis morais para condenar esse cara à cadeia. Ah, mas como assim? Mas ele tá fazendo o que ele quer com o bicho que é a propriedade dele, ele se apropriou originalmente. Sim, mas você pode colocar dentro de um contrato com as pessoas que estão morando ali e falar, olha só, aqui está o contrato, eis o contrato aqui, está escrito no contrato que você, nesse local, você concorda que para morar aqui, por exemplo, você não pode fazer declarações racistas em público, entende-se por público áreas fora da sua casa, áreas comuns da cidade, você não pode agredir animais, você não pode, por exemplo, pode ser uma outra cidade que fala assim, você também não pode falar coisas consideradas ofensivas para homossexuais, sei lá,
defender que homossexuais apanhem, alguma coisa assim nessa linha, entendeu? Ou, pra pegar o assunto do vídeo também, e você também não pode sair pelado da sua casa. Um exemplo, você pode andar pelado na sua casa, mas fora da sua casa não. Cara, é um contrato, você vai lá, você é morador daquela cidade, está comprando uma propriedade naquela cidade, e aí você está sujeito à administração da cidade, você pode olhar para o contrato e falar, tá, ok, esse contrato é razoável, eu aceito os termos. Ah, mas qual vai ser a cláusula do contrato? Se você descumprir, você está sujeito à lei tal, 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 de acordo com a legislação da cidade, que pode vir a multa, prisão, enfim. Tendo um contrato, a pessoa lendo lá, entendendo, tendo um advogado para poder ler o contrato, explicar para ela, falar, olha só, isso aqui, esse psicopata maluco, agressor de animais hipotético aí da cidade, ele poderia ser legalmente botado na cadeia porque, amigão, tá aqui tua assinatura no contrato. Tu assinou o contrato dizendo que se comprometia a não fazer isso. E aí, ao mesmo tempo, você tá fazendo isso. Cadeia. Descumpriu o contrato, fraude. Simples, você pode botar o cara na cadeia por isso. Não quer dizer que, tipo assim, um Ancapistão vai ser um bando de degenerado maluco, ficar batendo animal, andando pelado. Não. A questão de andar pelado é uma questão mais cultural mesmo. Depende da mentalidade da sociedade. Eu não acho que seja uma coisa muito positiva você ficar colocando, sei lá, um adulto de 30, 40 anos andando pelado na frente de uma criança de 3, 4 anos. Vai dar umas perguntas meio indesejadas, mas enfim, isso aí é questão moral e a moralidade é subjetiva, a ética não. Então, se fere o PNA essa pergunta? Responder a pergunta da thumb do vídeo? Não. É, mas sim também. Isso depende do costume do local. Então não é sim nem não, é um grande depende. Você tem que analisar isso pelo prisma cultural da sociedade, como a sociedade vai se organizar contratualmente através do que eu expliquei aqui ao longo do vídeo, leis morais, que eu acredito que sejam uma boa forma de você punir certos comportamentos que, embora não sejam antiéticos dentro da teoria libertária, eles são totalmente indesejados dentro do que é o padrão moral médio da sociedade. Então as pessoas podem olhar para esse padrão médio moral da sociedade e falar, olha só, tem coisas aqui que a gente chegou nesse ponto em que há um entendimento de que qualquer agressão à propriedade privada é errada, é um crime, é inerentemente errada, mas a gente também entende que existem outras coisas que estão fora do escopo que a ética libertária cobre que a gente também não vai tolerar, então, portanto, vamos criar um conjunto, um arcabouço legal de leis para isso. Acredito que a sociedade se organizaria muito melhor dessa forma, sem um bando de burocrata maluco enchendo o nosso saco e simplesmente cada área tendo a sua própria legislação de acordo com a sua própria cultura, com maior ou menor tolerância para certos comportamentos que você pode achar intoleráveis, alguém pode achar tolerável. Alguém pode, sei lá, achar que banir cigarro num local é totalmente intolerável e alguém pode olhar e falar pra isso, cara, eu gostaria de morar numa cidade em que, sei lá, as pessoas não fumassem em público, eu acharia muito foda isso. Eu provavelmente gostaria de morar numa cidade assim. Então, isso aí é um juízo moral meu, não quer dizer que eu tenha que impedir as pessoas de fumarem. Não, você pode fumar, mas se eu pudesse morar numa cidade que as pessoas não fumassem, porra, moraria lá facilmente. Mas enfim, esse é o vídeo de hoje aí, agradeço a todo mundo que assistiu. Reforçando novamente aí, se inscreve no canal. O canal tá quase chegando a 350 inscritos, é uma marca grande. Tá crescendo bem, tô bem satisfeito com os números do canal aí. Se você veio pelo último vídeo aí e ficou por aqui, pô, muito obrigado. Se você tá assistindo também, tem uma galera que tá assistindo o canal e não tá inscrita, então, pô, se inscreve aí, cara. Você já tá por aqui, tá assistindo os vídeos. Dá essa moral aí, dá essa força. Vamos aumentar os números do canal aí, que até, sei lá, pelo menos final do ano aí, alguma coisa assim. Eu quero ver se eu saio do canal aí pelo menos com uns 500, 600 inscritos pra já começar 2023 já na corrida pros 1000 aí, que vai monetizar o projeto, vai mudar muita coisa aqui no YouTube, ajuda bastante. Aprendi a fazer thumbnail, como vocês viram, então o canal tá no novo patamar aí. Mas é isso, agradeço a todo mundo que assistiu, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.